Começa agora o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje você confere a segunda parte da entrevista com uma das maiores autoridades mundiais nos debates sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Em Brasília, Distrito Federal, Enaildo Viana conversa com o renomado cientista brasileiro Dr. Carlos Nobre. Saiba qual a importância das ações individuais e o exemplo do Brasil para a diminuição dos gases do efeito estufa e os riscos da adaptação forçada às novas temperaturas do nosso planeta. Continuamos aqui com o debate sobre as mudanças climáticas. Estamos conversando com o Dr. Carlos Afonso Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cientista, climático, com grande especialização nessa área e grande experiência com tudo isso. Dr. Carlos, o senhor, na outra parte do programa, o senhor nos falava... primeiramente, eu agradeço até porque o senhor deu uma explicação bem didática de como funciona o processo dos gases, do efeito estufa, como é que isso impactou no processo climático do nosso planeta. E o senhor começou a trazer soluções interessantes que a pessoa que está nos vendo agora em casa pode estar pensando assim, o que eu tenho que fazer? Depois o senhor pode até dizer assim, alguma coisa também nesse campo assim, da individualidade, o que cada um pode fazer em casa, cada família, enfim. Mas partindo dessa visão e dessas providências científicas, o senhor já trouxe assim, dados fundamentais e importantes da previsão de até 2050, o planeta está buscando uma sustentabilidade energética num campo de energias chamada limpas, né, sem queima de gás, enfim. Então, o senhor fez um apanhado muito bom e o senhor estava exatamente num processo que nos interessa muito aqui no nosso programa, até por conta das demandas que chegam na nossa redação, perguntas e tudo. De que forma que o Brasil está participando desse processo? Eu já falava algumas coisas. E o que tem em mente, o que tem vamos dizer, de políticas públicas, de ações que possam realmente trazer uma tranquilidade, porque, na realidade, todos se preocupam com isso, né? Afinal de contas, é a nossa casa que está em jogo, né? Eu queria que o senhor pudesse continuar abordando aquilo que o senhor vinha fazendo no sentido das providências, das possíveis soluções, né? O Brasil é um país considerado, vamos dizer assim, de risco médio. As mudanças climáticas, o Brasil não é um país que pode mais sofrer. Normalmente, esses países são países muito pobres ou países que estão muito próximos do nível do mar. O nível do mar está subindo devido ao aquecimento global e se estima que ele possa subir até o final desse século, qualquer coisa entre 60 centímetros e 1,5 metros. Então, muitas ilhas oceânicas muito baixas, países como o Vietnã, como países do sul da Ásia, até mesmo a Holanda, um país desenvolvido, que são muito baixos, esses países têm um risco muito grande com o aumento do nível do mar e outros impactos das mudanças climáticas. O Brasil é de risco médio, porém, a nossa economia, ela sempre esteve e continuará a estar muito ligada com o clima. Por exemplo, a agricultura. O Brasil é uma potência agrícola e qualquer sistema de agricultura depende do clima, depende da temperatura, depende da água, da disponibilidade de água, depende dos extremos. Se tem uma onda de calor, aquilo tem um impacto muito grande na produção, na safra. Uma seca normalmente diminui demais a produção agrícola. Então, o Brasil também, a energia está muito ligada com o clima, com a água, a hidroeletricidade, a produção de bioetanol. Então, a nossa economia está muito ligada com aspectos ambientais e principalmente os climáticos. Então, nós temos sim o risco das mudanças climáticas, é real para o Brasil. Temos a Amazônia aí. Temos a Amazônia com um enorme impacto das mudanças climáticas na biodiversidade. Globalmente falando, se a temperatura subir mais do que 4 graus, e aí é importante explicar isso para os telespectadores, porque a nossa percepção humana, nós, espécie biológica Homo sapiens, nós somos muito adaptáveis a variações de temperatura e até variações climáticas. E nós precisamos tomar um certo cuidado de não imaginar que se o planeta aquecer 4 graus, que os países todos estão tentando evitar não passar de 2, mas se não conseguirmos o planeta aquecer 4. Para nós, 4 graus, alguém fala, não, aumenta o ar-condicionado nas sociedades modernas, tecnificadas. Mas 4 graus, nós estamos falando de um novo clima
para o planeta que ele não vê há 25 milhões de anos. Há 25 milhões de anos a temperatura não é tão alta. Isso significa um impacto devastador para muitas espécies. Nós não, nós vamos continuar existindo. Mas sustentabilidade, no seu sentido mais profundo, é a preservação da vida. Mas não só nossa, a vida no planeta. Então, sustentabilidade é olhar a longo prazo, olhar muito longe e ver se a nossa ação representa ameaça à vida no planeta. Então, nesse sentido, nós temos uma obrigação moral com as gerações futuras da nossa espécie, mas também com toda a vida no planeta, de evitar que o planeta superaqueça. E o Brasil é um país que vem se preocupando muito com isso. Como eu mencionei, a nossa economia ela pode sofrer muitos prejuízos com grandes mudanças climáticas, com os extremos climáticos. Nós temos visto nas grandes cidades brasileiras o aumento dos desastres naturais causados pelo clima. Extremos de chuva, muita chuva, deslizamentos em encostas, vítimas, feridos, vítimas fatais, secas no Nordeste afetando 10 milhões de brasileiros. Isso tudo está ficando mais intenso, está acontecendo mais. Boa parte da explicação são as mudanças climáticas. E nós temos que responder a isso. Então, o Brasil tem que se preparar. Todos os países têm que se preparar. Por quê? Porque não dá mais para parar a roda climática de girar. A roda já está acelerando, que é o aquecimento global. E não é uma coisa simples, não, desliga a roda, ela volta, não volta. O clima não vai voltar mais a ser o que era. E mesmo que nós, milagrosamente, conseguíssemos parar de emitir uma nova molécula de gás de efeito estufa amanhã, o planeta continuará a aquecer por 200 a 300 anos e o nível do mar continuará a subir por 1.000 a 2.000 anos, porque a roda já está girando e ela não vai parar. Então, nós temos que buscar conviver com essa mudança climática que já se tornou inevitável. O que já se tornou inevitável? Uns 2 graus de aumento da temperatura. Já em termos globais, o planeta já aqueceu quase 1, mais 1 já não dá mais para parar a máquina, mas se nós reduzirmos as emissões em 80% até 2050, 2060, nós conseguimos fazer com que o aquecimento não passe de 2 graus. Isso é o que os países estão tentando na Convenção Climática, Convenção da ONU para Mudança Climática. Essa é uma meta de toda a humanidade, de todos os países, e é uma meta muito importante para diminuir o risco que nós possamos correr no futuro. O programa Boa Vontade Entrevista vai para um rápido intervalo. A seguir, o Dr. Carlos Nobre destaca os avanços da ciência no estudo sistêmico do planeta, compreendendo os impactos do aquecimento global em diferentes ambientes, como a atmosfera, os oceanos e a vegetação. Até já!